Olá, prezados alunos, prezadas alunas, tudo bem com vocês? Muito bem, pessoal, nós estamos aqui de volta para tratar com vocês a respeito da disciplina de Finanças Corporativas. A disciplina de Finanças Corporativas é uma continuidade e um aprofundamento da disciplina de Gestão Financeira, disciplina anterior que alguns de vocês já tiveram comigo. Muito bem, nessa nossa primeira aula, nós vamos ver alguns fundamentos básicos das finanças empresariais. Na verdade, vamos recapitular, revisar, rever alguns conceitos importantes que nós já estudamos na disciplina de gestão financeira. Nós vamos tratar a respeito da definição das finanças, da forma como as finanças são divididas, as principais áreas das finanças empresariais, os conceitos mais importantes que envolvem as finanças e, por fim, os mercados financeiros. Alguns pontos que nós já estudamos, outros que nós vamos aprofundar no decorrer dessa nossa disciplina. Primeiramente, para que a gente possa iniciar a nossa disciplina, é de suma importância sabermos o que vem a ser as finanças, como que nós podemos definir as finanças. As finanças nada mais são do que uma ciência que estuda a gestão, o gerenciamento, o controle dos recursos escassos. Qual o recurso escasso? O dinheiro. E as finanças, ao contrário do que muitas pessoas pensam, alguns costumam ter em mente que as finanças só se relacionam exclusivamente com as empresas. E não é verdade. Tudo que envolve transações monetárias, transações em forma de dinheiro ou algo que possa ser expresso nele, é objeto de estudo das finanças. Por isso que as finanças têm algumas áreas específicas. São elas as finanças empresariais, que estuda a gestão do dinheiro dentro das empresas, os investimentos, que estuda a parte sobre as aplicações financeiras, o destino da poupança, do dinheiro das pessoas, das instituições, do governo, as instituições financeiras, ou seja, principalmente os bancos, essas instituições que promovem a intermediação financeira entre os agentes que são superavitários e os agentes que são deficitários na economia. As finanças internacionais, que estudam a troca dos recursos financeiros entre os países, envolvendo as moedas que são consideradas transacionáveis, as moedas conversíveis. As finanças públicas, que a todo momento nós ouvimos falar aí a respeito da arrecadação pública, do gasto público, tá? E por fim, não menos importante, a consultoria em finanças pessoais, ou seja, a gestão financeira do dinheiro no âmbito das famílias e das pessoas. É evidente que o enfoque que nós vamos ter aqui na nossa disciplina é sobre as finanças empresariais. Muito bem, e as finanças empresariais então? Ela tem 3 sub-áreas, questão que nós já estudamos também em gestão financeira. Quais são essas sub-áreas? A estrutura de capital, que estuda a melhor alocação, melhor escolha possível dos recursos na empresa, o capital próprio e o capital de terceiros. A administração do capital de giro, que em algumas questões a gente já estudou também em gestão financeira, ou seja, a gestão dos recursos de curto prazo da empresa. Vamos aprofundar esse estudo aqui no decorrer dessa disciplina. E o orçamento de capital. Esse é o principal enfoque das finanças corporativas. O orçamento de capital estuda a análise de investimentos, a análise da aplicação e retorno dos recursos na empresa a longo prazo. Então, nele nós vamos estudar a análise da viabilidade de investimentos que a empresa deseja realizar no âmbito dela. E tem alguns conceitos importantes, alguns que nós temos que resgatar e outros que nós estamos abordando agora de maneira inicial, para que a gente possa ampliar os nossos estudos e aprofundar os estudos no âmbito das finanças corporativas. Quais são esses conceitos? O primeiro de todos, talvez o conceito que você já ouviu falar bastante, que é a noção do valor do dinheiro no tempo. O dinheiro, ele tem diferentes valores no espaço de tempo, tá? E é de suma importância nós entendermos esse conceito, porque ele é fundamental para o orçamento de capital, tá? Porque ele afeta diretamente a disponibilidade dos recursos
e a viabilidade dos investimentos de longo prazo da empresa. Professor, mas por que, então, que o dinheiro tem valor no tempo? O que determina isso? O que determina isso são duas principais variáveis. Primeiro, a taxa de juros. A taxa de juros, ela remunera o dinheiro ao longo do tempo. O detentor do dinheiro, aquele que tem dinheiro, ele pode aplicar esse dinheiro num banco, numa instituição financeira e receber juros em troca disso. E aquele que não tem dinheiro, o agente deficitário, que precisa pegar dinheiro emprestado, precisa fazer um financiamento, um empréstimo, ele vai pagar juros como preço daquele dinheiro que ele está tomando emprestado. Então, os juros, ele remunera o dinheiro ao longo do tempo. Outra variável que ajuda a explicar o valor do dinheiro no tempo é a inflação. Conforme o tempo vai passando, se você deixa o dinheiro parado, ele vai perdendo poder aquisitivo, ele perde poder de compra. R$100 lá em 2014 não vale a mesma coisa de R$100 hoje. Não consegue comprar o tanto de coisas que comprava lá em 2014, por exemplo. Então, o dinheiro ele perde valor da mesma forma que ele ganha valor pela taxa de juros, ele perde valor em função da inflação. Então, essas duas variáveis ajudam a explicar o porquê que o dinheiro tem valor no tempo. Avançando um pouquinho mais, para que a gente possa isolar esse fator tempo, nós vamos aprender nessa disciplina de finanças corporativas alguns métodos que isolam o fator tempo para você analisar o dinheiro. E entre esses métodos, nós vamos ver, por exemplo, o valor presente líquido, o famoso VPL. Não somente ele, mas é, talvez de todos os métodos, o mais comum que é utilizado para poder isolar o fator tempo nas análises financeiras. Isso nós vamos ver no decorrer da nossa disciplina. Outros conceitos importantes, esse nós já estudamos. Quem já fez a disciplina de gestão financeira lembra que nós estudamos a estrutura de capital. E o que é a estrutura de capital? Buscar a melhor alocação possível dos recursos, capital próprio e capital de terceiros. E para isso nós estudamos os chamados graus de alavancagem. Grau de alavancagem financeira, o impacto das despesas financeiras fixas no resultado da empresa, o grau de alavancagem operacional, o impacto dos custos e despesas fixos operacionais no resultado da empresa, e o grau de alavancagem combinado, que é a junção do financeiro com o operacional, mostrando, por exemplo, o que uma variação nas vendas vai provocar no resultado, no lucro tributável da empresa. Continuando, pessoal, é importante também nesse resgate que nós estamos fazendo aqui da nossa disciplina, desses conceitos importantes, tratar sobre os mercados financeiros. Tá? Os mercados financeiros são um conjunto de instituições, normas, que visam realizar ou fomentar ou permitir a realização da intermediação financeira. Lembrando que intermediação financeira é o processo através do qual os recursos que pertencem aos agentes superavitários são transferidos para os agentes deficitários. Nesse âmbito da intermediação financeira e dos mercados financeiros, existem 4 grandes mercados. São eles o mercado monetário, que como o próprio nome diz, é o mercado do dinheiro. Através dele, o Banco Central, principalmente, controla a quantidade de dinheiro que está em circulação. O mercado de crédito, que é o mercado no qual as instituições financeiras emprestam, financiam os agentes econômicos deficitários, aqueles que precisam de recurso financeiro. O mercado de capitais, muito famoso, porque envolve a Bolsa de Valores, as corretoras, as bolsas de mercadorias e futuros. Nela, as empresas de capital aberto vão captar recursos por meio de lançamento de ações, por exemplo, da venda de ações na Bolsa de Valores. E, por fim, o mercado de câmbio. Nele encontra-se ou é realizado as transações entre moedas estrangeiras conversíveis, a mais famosa de todas, o dólar. Ok? Muito bem, pessoal. Então, concluindo essa nossa primeira aula, nós tivemos a oportunidade agora nessa primeira unidade de revisar alguns conceitos importantes, verificar a definição das finanças, suas divisões, como que é as finanças empresariais,
as áreas das finanças empresariais. Tivemos a oportunidade de abordar alguns conceitos importantes, como valor do dinheiro no tempo, estrutura de capital, mercados financeiros. Tá? Esses conteúdos vão ser resgatados na continuidade aqui da nossa disciplina e aprofundados no momento mais oportuno. Ok? Então agradeço a atenção de vocês e até a nossa próxima aula.